Quero chamar aqui Pedro do Borel, homem de Deus. Glória ao Senhor. E eu queria que você ficasse de pé e estendesse suas mãos para cá, porque nós vamos orar por ele, mas de maneira especial nós vamos orar pela cidade maravilhosa, que hoje está vivendo um cenário aí de guerra, mas a bênção de Deus está sendo derramada sobre aquele lugar também. Então vamos orar. Senhor, obrigado pela vida do teu servo. Obrigado, Deus, pelo testemunho, Pai, de vida, de ministério, de Amém. família, Senhor, que tem abençoado, Pai, a nossa igreja, tem sido um instrumento do Senhor, Deus, para nos encorajar. Eu oro agora, Deus, pela vida dos teus filhos que estão lá, Deus, a família do teu servo, também, Deus, os irmãos que estão envolvidos ali no trabalho que ele coordena. Senhor, guarda os teus servos. Amém. E nesse tempo, Deus, opera, Pai, como só o Senhor sabe fazer, de maneira que todas as coisas Amém. cooperam para o bem Amém. daqueles que amam a Ti. Usa o teu servo nessa noite com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis ficar em pé. Pode sentar, irmão. Rapaz, o morro está cheio hoje, né? Então, é bom estar aqui. Eu só quero dizer para vocês que eu sinto muito por vocês, de verdade. São exatamente 10 horas, né? São 10 horas agora ou não? Hã? É, 9? São 9 horas. Eu não sei que hora vai acabar aqui, certo? Por isso eu estou dizendo para vocês que sinto muito por vocês, mas eu não vou abrir mão daquilo que está no meu coração para falar. E se você está achando assim, ai, misericórdia, vai dar 9h30, vai embora, irmão. Vai embora, porque eu não vou acabar antes de 9h30. Então, se você vai perder o ônibus, é melhor você ir embora. De verdade, assim, com o maior carinho, vai. Vai, mas se você for antes, vai ser assaltado. Vai, pode. Eu estou amarrado em nome de Jesus, né? Então, é muito bom estar aqui. Acho que é a primeira vez que eu venho no Congresso da Juventude. Eu geralmente sempre estou na igreja, nem a igreja com os dinossauros, com a velha guarda, né? E hoje está bem recheado aqui da turminha. Mas eu queria pedir uma coisa que para mim é muito importante. Tem como acender um pouquinho a luz aí, irmão? Não, é assim, porque eu preciso ver as pessoas, senão para mim é difícil. Porque a impressão que dá só tem uma luz em cima de mim e só eu estou aqui. Aí assim, em nome de Jesus, Senhor, reflete a luz, Pai. Não, já foram lá arrumar a luz? Já? Não, porque para mim é importante. Isso, aleluia. O povo que estava nas trevas estão agora na luz. Olha aí que coisa boa. Ainda está escuro, mas talvez eu que tenha um problema da visão aqui, mas está um pouquinho melhor. Então, pessoal, eu separei aqui. Se tem que falar da reforma, eu vou falar da reforma em 5 pontos, rapidinho. Aí já falei da reforma, depois a gente vai para a palavra, ok? Então, eu separei aqui 5 pontos da reforma. A primeira é, somente Cristo, acabou. Somente as Escrituras, é pela fé. Somente pela graça. Só por Ele você pode ser salvo. E somente a Deus dai glória. Esse é o resumo da reforma, querido. Amém? Esse é o resumo. Olha o contexto. O que os caras estavam pensando lá era que muita gente estava saindo da tangente da palavra. E se eles estivessem hoje aqui, eles iam ficar também um pouquinho meio escandalizados, né, irmão? Porque parece que o pessoal também está saindo pela tangente da palavra. É muita besteira. Né? Parece que se muda muito. Talvez eu acho que muda muito porque não se expõe tanto a palavra. Então hoje eu queria compartilhar um texto um tanto quanto diferente. E o meu desejo com todo o meu coração é que você compreenda isso. E eu estou assim, muito feliz. Eu estou aqui. Eu estou no Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu fiquei como quem sonha. A minha boca se encheu de riso, a minha língua de cântico. Então se dizia lá no Rio de Janeiro, grandes coisas fez o Senhor pelo Pedro Rocha Júnior, e por isso ele está alegre. Faz-me regressar como as torrentes do Negueb, aquele que leva a preciosa semente, chorando e andando, certamente trará consigo seus filhos. Eu estou muito feliz porque, olha,
deve ter mais ou menos 19, 20 anos que eu não vi um amigo meu. E eu encontrei ele aqui hoje. Doutor Espanhol, que esse cara aqui, pô, meu, conheci esse cara em 90, eu estava novinho convertido, eu era mago que dava dó. Eu era um palito e a gente andou muito juntos. E agora eu fui abordado por um garoto que falou assim, você me conhece? Eu olhei. Geralmente o cara do morro, quando chega no lugar, o cara fala, me conhece? Eu já falo assim, polícia, né? Mas era um menino novo, eu falei, você é polícia? Ele falou, não. Espanhol te lembra algum nome? Gente, quando ele falou espanhol, eu só conheço um espanhol. É o doutor Isso Espanhol. Eu falei, não, é meu pai. Eu falei, não. E quando eu soube que ele vinha aqui, eu tô assim muito, muito... Fica em pé, pessoal, te conhecer. Fica em pé aí. Esse cara aqui, mano, esse cara aqui é de Deus, mano. Valeu, Espanhol. Então, assim, muito feliz. E a maior pérola, só faltou o filho dele falar que torce pro Flamengo. Mas o filho falou assim, eu aprendi a gostar de samba com você. Olha que lindo. Quem é que gosta de samba, irmão? Não, levanta a mão. Quem é que gosta de samba? Levanta a mão. Abaixa. Quem não gosta? Pode. Não, é mentira então. Ou tu levanta a mão ou tu deixa abaixada. Eu perguntei quem gosta e levantou. Eu perguntei quem não gosta, pessoal. Então, não, se expõe agora, querido. Quem gosta, levanta a mão. Aí, ó. Então eu estou olhando. Quem não levantou vai ter que levantar agora. Quem não gosta, fica a mão levantada. Fica a mão levantada. Fica a mão levantada. Jesus, essas mãos estão levantadas. Converte esses corações, Pai. Amém? Amém. Eu fiquei tão feliz quando eu recebi a notícia que a igreja, a 8ª, estava lá no carnaval evangelizando. Mano, eu fiquei muito feliz. Aí liguei para o pastor Jeremias. E aí, pastor? E aí, substância? Levando muita paulada? Vai levar, né, irmão? Vai levar. Quem vai para o carnaval evangelizar vai apanhar. Principalmente os religiosos. Então, fazer o quê, né? Por isso é que quando o pessoal fala... Né, eu já apanhei muito, irmão, já estou carimbado. Quando eles começam a falar, não, mas você vai para o carnaval, vai levar a turma para lá. Eu vou para o carnaval evangelizar. Se alguém vai com outra motivação, é problema deles. Eu sei porque eu vou lá. Por isso é que eu fiz um samba e eu vou cantar para vocês que não gostam de samba. Para vocês. A música fala assim, ó. É um samba enredo, fala assim, ó. Não vim a essa festa para cantar e nem mesmo para dançar. Nos 4 dias de folia, sim, ele aí, mas com certeza vim falar que a sua vida poderá mudar se o Senhor em ti reinar. Vai, venha meu povo, canta com a gente, receba a paz que traga em mim e tenha uma vida diferente. Alô, meu Rio, ô Rio, sua esperança é Jesus e aqui estamos como sal e luz, em paz queremos profetizar que essa cidade é do Senhor, que os corações se encherão de amor para a mudança do Brasil. Vai, eu vim nessa festa para te falar que Jesus é bom a beça, sua vida vai mudar e pro Brasil eu vou gritar que a esperança só virá se o Senhor te... Olha aqui de que não vi, vai embora, vai, já era. Irmão, como é que é teu nome? Como é que é teu nome? Hã? Como é que é? Ah, aqui no Rio é Marcelo. Tem um R, né? Então, Marcelo, olha só. Tu falou que não gostava de samba, mas quando eu cantei, tu ficou assim, me segura Jesus. Marcelo, imagina você não crente. Imagina... Aliás, não sei, vou perguntar. Tu é crente, Marcelo? Amém. Não sei. Vai que eu estou falando para um cara aqui, né? Imagina você, Marcelo, lá no bloco. Tá? Tu tá lá no carnaval, lá que eu tô com a copinho. Não adianta, né? Aí passa um bloco de jovens cantando assim, ó. Dentro desse túnel, deixa Jesus entrar. Ele é bom a beça e vai te abençoar. Amigos desse bloco, você vai encontrar. Só nas palmas vocês já atravessaram o samba todo. Irmão,
Ó, como é que é diferente. Ó vocês. Ó. Dentro desse túnel, deixar Jesus entrar. Viu? Diferente. Então sente... Ele não gosta de samba, já está ali, ó. Olha só, Marcelo, imagina tu ver um bloco cantando assim, ó. Você sorri, mas no fundo está triste. Vive uma vida vazia, entrou num túnel sem fim. Vive rodeados de amigos com os mesmos problemas, mas não quer assumir. Mas o maior do dilema, volta para casa, quando tira a máscara, não consegue dormir. Eu tenho uma boa notícia, Marcelo. Desse túnel você pode sair. Dentro desse túnel, deixar Jesus. É coisa linda. Então, irmãos, já apanhei muito, mas Deus é bom. Então, vamos voltar para aquilo que a gente está proposto aqui. Quem aqui não me conhecia? Levanta a mão. Quem não me conhecia aqui? Perdeu nada, Marcelo. Então, meu nome é Pedro Rocha Júnior, o pessoal me conhece como Pedro do Borel. Eu sou diretor de um projeto chamado AJA. AJA. AJA é uma palavra que vem mesmo da palavra de Deus, da Bíblia, que é trazer à existência aquilo que não existe. Né? Trazer à existência. Mas AJA também tem duas palavras aqui dentro do AJA. A e já. Então, o que a gente entende é há alguma coisa a ser feita, faça já e faça com amor. Esse é o nosso propósito. Então, a gente trabalha dentro de um lixão hoje, em Jardim Gramacho. A gente tem um projeto com educação e com uma cozinha solidária, né? Nós servimos todos os dias 220 refeições, atendemos 100 crianças e, ao total de famílias, são 250 famílias todos os dias. E, por conta dessa guerra toda no Rio de Janeiro, a ordem nos comandos vermelhos do Rio de Janeiro é luto até segunda-feira. Então, nada funciona onde tem o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Então, logo, eu tinha pedido aqui o pessoal para trazer o material que a gente faz na nossa marcenaria, que são os corações, as árvores de Natal. Pude trazer nada, porque não pude produzir nada. Estava produzindo segunda-feira, na terça-feira, logo depois que os meninos morreram, foi dado toque de recolher e a gente não pôde usar uma máquina, nada. E o que você vai fazer? Não, vou fazer. Claro que não, né, querida? A gente foi lá e não respeitou isso, mas submeteu. Infelizmente, vocês têm que submeter. Tem muita coisa por trás disso que a gente nem entende. Fundo político, todo mundo pegou uma onda, né? Todo mundo surfou na morte desses 126 meninos e esses 4 policiais. Dos meninos que morreram, a estatística diz que o mais novinho tinha 15 anos e o mais velho 25. Dos 126, fora os 4 policiais que morreram. Então, no fundo, todo mundo perde, né? Porque chora a mãe dos meninos, que com certeza, né, está quase que provado que a maioria deles eram envolvidos com tráfico. Então, se morreram é porque fizeram uma escolha. E isso, é claro, eu vivi no Morro do Borel 20 anos, e a minha palavra sempre para os meninos do tráfico era: estou orando para tu ser preso. Irmão, estou orando, que é melhor você ser preso do que morrer. Alguns se entregaram. Ainda vai ter uma chance para eles? Sim. Mas os que morreram, acabou. Então, chora a mãe desses meninos. Algumas tinham consciência do que o filho fazia. Outras juravam que não, mas aí as provas, né, mostram que sim. Mas muitos dizem que... É aquela conversa, né? Não tem oportunidade, mas... Muitas mães já deram relato. Eu dei oportunidade, não faltava nada em casa, mas escolheu. Então, é uma escolha. A nossa vida sempre vai ser uma escolha, querido. Tudo. Até seguir o Senhor Jesus. Talvez você pode estar aqui, você vem porque você acha que é legal vir aqui. Mas o estar aqui também não diz que você é alguém que anda com Deus, tá, querido? É difícil falar isso para você, mas é uma escolha sempre. Estar aqui, você precisa escolher, querido, andar com Ele todos os dias. Viver para Ele, por meio dEle e para Ele. Né? Eu acho que eu posso falar assim hoje, se tem alguém aqui que me conhece, é o espanhol. Né? Me viu novinho convertido lá. Né? Assim, eu estava um pouco convertido, depois eu o conheci. Mas eu fiquei 6 meses dentro de uma igreja. 6 meses dentro da minha igreja, que até hoje eu estou lá. 6 meses. Continuei ainda fumando minha maconha, mas eu gostava do culto. O culto era legal. Mas um dia eu entendi que não era simplesmente frequentar o culto, mas era a experiência, né? E foi um dos pontos que eu falei aqui, né? É pela fé, é crer somente nele,
É o primeiro mandamento, né? Eu tenho brincado muito quando eu vou para o Congresso de Missão. Vou brincar com vocês aqui agora. Quem aqui não gosta de café? Não gosta de café? Marcelo, precisa de um curso de descarrego, Marcelo. Marcelo, você não gosta de café? Não? Marcelo, geralmente eu escolho um cobaia, então você hoje foi escolhido. Você não gosta de café, Marcelo? Então eu quero que você soletre com voz alta a palavra café. Não. Você torce para quem, Marcelo? Atlético Mineiro. Eu gosto muito dessas reações, sabe? Porque às vezes eu vejo igrejas que o cara fica mendigando, a pessoa bate palma, dá um aleluia. Ninguém faz nada. Agora eu falei assim, eu perguntei Atlético. Ninguém pediu a manifestação dos cruzeirenses. Ninguém pediu, mas você, né? Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se teu coração está cheio de cruzeiro, tu vai, zero! Se é Atlético, galo! Né? Aí a gente também tem que ver essas motivações. Por isso que eu falo no Rio de Janeiro, quando falo de time de futebol, eu já falo assim, querido, não discuto time de futebol. Não discuto. Porque eu falo que a minha razão de viver não é a cruz de Malta, mas o que aconteceu na cruz do Calvário. Por isso eu não sou influenciado e nem me sinto uma estrela solitária. Eu trago sempre no meu peito uma sigla, CRF, Cristo restaura e fortalece. Meu coração estará sempre inflamado por aquele que me chamou para ser raça eleita e nação santa. Aleluia. Pronto. Aí eu não discuto nada de futebol. Mas eu só brinquei isso porque o Marcelo falou. Eu perguntei, eu falei, soletra café. Ele... CAFC. Qual é o teu time? Galo! Entendeu? Então ele tem voz mais alta. Né? Eu duvido que agora, quando o Hulk fez aquele gol, ele fez assim. Gol. Gritou, não gritou? Claro. Então, por favor. Café, vai. CAFE. CAFE. Né? Então você fala A-E. Eu achava que era A-E-I-O-U. Eu achava, né? Eu achava que tinha que ter um acento ali, tipo, para falar E, mas tudo bem. Quem sou eu? Tenho 61 anos, já me formei há muitos anos. Deve ter mudado, né? Por isso que o pessoal fala... Quase que eu falo uma besteira aqui. Jesus tem misericórdia de mim, meu pai. Ok, C-A-F-E. Ele não gosta de café, certo? Mas a partir de hoje, vai amar café. C, coração. A, alma. F, força. E, entendimento. Te lembra alguma coisa? Não? É o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma, de toda a sua força e com todo o seu entendimento. Café. Você precisa disso todo dia. Acordou de manhã, com todo o coração, com toda a sua alma, de toda a sua força e com todo o seu entendimento. É isso que você precisa, irmão. Ok? É isso que nos move. Essa é a base, é fé, é a fé. A reforma veio para mostrar que é pela fé. Eu aceito Jesus Cristo pela fé. Então, eu não sou pregador, eu amo fazer o que eu acabei de falar para você. A minha vocação, a gente estava falando hoje no almoço, não sei, foi no almoço, foi onde? Sobre missões, né? Foi na entrevista, né? Que tem muita gente que fala assim, eu quero ser missionário para ir embora. Tem alguns jovens que tu precisa de uma passagem só de ida para ele ir para o Afeganistão. Vai e não volta mais. Porque tem uma turma que só quer ir para falar fora. E eu não acredito nesse jovem que quer falar fora se ele não consegue ir lá na Funabem. Se ele não consegue evangelizar no carnaval aqui, se ele não consegue ir no hospital, se ele não consegue falar na faculdade, na escola dele. Missões começam a partir de onde você está. Então eu sou um missionário que não dei certo, né? Eu nunca fui. Jesus disse, fique, não falou ide.
Então fui para o Borel passar 3 meses e acabei ficando lá 20 anos. Depois de 20 anos, eu fiquei 4 anos no Egito. Depois de 4 anos no Egito, eu voltei, tentei voltar para o Borel, mas o meu tempo no Borel eu entendi que tinha terminado e fui parar dentro de um lixão por causa da minha esposa. Ela entrou no lixão e falou: meu amor, achei um lugar com muitas oportunidades. E começamos a andar no meio daquelas pessoas, no meio do lixo, da reciclagem, dos barracos. E depois de 1 ano e meio, a gente entendeu. Eu tenho até um adendozinho para falar aqui, acho que vocês não estavam quando eu vim aqui. Eu lembro quando eu estava começando, eu vim aqui, essa igreja nos ajudou a comprar o nosso terreno. E o nosso terreno custou R$3.000. Minha esposa olhou para um terreno e falou: vamos comprar essa árvore. Eu falei: como é que você comprou uma árvore? Não sei. Mas debaixo dessa árvore nós vamos ter boas histórias para contar. Compramos aquela árvore, pagamos aquele terreno, tinha muito lixo, uma árvore no meio, um chiqueiro, uma criação de porcos, e começamos. Depois de 1 ano, estabelecemos o projeto AGE, que está lá até hoje, frutificando, alcançando pessoas, alcançando famílias. E todo mundo que chega no AGE fala que é um oásis no meio do lixo. Mas a gente não vê lixo naquele lugar, a gente vê jardim. Porque onde tem pessoas, tem jardim, depende do que tu semeia. Então, depois, se você quiser saber um pouquinho mais, você vai lá, Haja, você vai achar, Haja, né? Você vai achar Jardim Gramacho. Aí você segue lá, acompanha. O dia que for no Rio, tem 2 lugares que você precisa conhecer: Jardim Gramacho ou Borel. Um com emoção ou sem emoção. Com emoção eu digo assim: a gente vai andar no morro, nos becos, vai chegar a hora que eu vou sumir. Aí você se vira para sair dos labirintos. Aí também, se quiser com mais emoção, eu peço a pessoa para dar uns tiros no meio, perto de você. Então, eu acho que vai ser um pouquinho diferente a palavra hoje aqui, talvez, mas eu quero aguçar muito vocês. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios. Se você não tem uma Bíblia, abre no seu celular. E eu estava ali, eu ia pedir para projetar o livro aqui, porque a minha Bíblia, eu não tenho mais o livro de Efésios. No Efésios só tem o capítulo 6. Porque o restante eu dei em evangelismo, né? Geralmente, quando eu faço muito evangelismo na rua que eu não tenho folheto, eu tiro uma página e dou para a pessoa. Tem gente que fala assim: misericórdia, você rasgou a Bíblia é minha. E eu não estou rasgando a minha Bíblia, eu estou dando um folheto para alguém. Agora, se depois a pessoa lê e depois fala: mas o que aconteceu? E como é que acaba? Talvez ela vai comprar uma Bíblia para saber que continua, né? Então, meu livro de Hebreus, de Efésios, livro de Atos, já foi quase tudo embora. Mas vamos lá. Efésios, já foi lido aqui Efésios, né? Capítulo 1, diz assim. São que horas agora? 9h23. Olha, deixa eu beber um pouquinho de água. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus, nele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo os mistérios da vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa,
o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual, sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-se à direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Olha aí, reforma, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eras gentis na carne, e chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho em concertos de promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consentiam em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estava longe e aos que estava perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já que somos estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, do qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, o qual também nós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Eu olhei rapidinho, tinha um montão de gente olhando para mim. Tu parou de ler, né, irmão? Por que tu não acompanhou aí? Então volta para a tua Bíblia, eu vou continuar lendo aqui o negócio. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentis. Se é que tens ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima um pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podes perceber pela compreensão do mistério de Cristo, o qual no outro século não foi manifestado aos filhos do homem, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos e apóstolos. A saber que os gentis são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes das promessas de Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado,
segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo ou menor de todos os santos, me foi dado a esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério de que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, do qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder no seu espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. A ele, a glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vossa vocação que foi chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Presta atenção agora, irmãos. Presta atenção agora. Eu vou ler aqui. E quando eu levantar, eu vou apontar para alguém e tu vai continuar. Ok? Eu vou continuar lendo. Eu vou levantar e falar, você. Aí tu continua lendo. Valeu? Vamos lá. Vai. Versículo 4. Há um só corpo, um só espírito, como... Marcelo, está aberto a Bíblia aí, Marcelo? Ah, está ali. Então vamos lá. Ah, está aqui? Que bom, vamos lá. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, de todos os quais, sobre todos, por todos e em todos. Versículo 7. Mas, Marcelo. Vai, meu irmão, vai. Ok, ora isto, ele subiu, quer senão também que antes tinham descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra e ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeita medida da estatura completa de Cristo, para que não sejais mais como meninos inconstantes, levados por todo e qualquer vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado por auxílio de todas juntas, segundo a justa operação dele, por cada parte faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentis na vaidade, nos seus sentimentos, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendeste assim em Cristo, se é que tens ouvido e nele foste ensinado como esta verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos removeis do espírito do vosso sentido, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falei a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos, e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não rouba mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
mas só as que for boa para promover edificação, para dar graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo, do qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo em oferta e sacrifício de Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós como convém aos santos, nem torpeza, nem chocarrice, nem porvice, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz. No Senhor andais como filho das luzes, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo se manifesta. Pelo que diz, desperta, tu que dorme, levanta-te dos mortos e Cristo vai te esclarecer. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós mulheres, a Bíblia vai falar agora para vocês, cuidado agora, presta atenção. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vossos homens. Então toma vergonha na cara e se posicione como homem, ok? Está escrito aqui, ó. Amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Só isso, irmão. Entendeu? É só isso. Mais nada. É só morrer por ela. Para santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra, para apresentar-vos a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimentou, sustentando, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unirá a sua esposa e serão dois uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Quem é filho aqui? Deixa eu ver se tem algum ET. Tu quase que não levanta a mão, né, querido? Você ficou... Isso. Filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade dos vossos corações, como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como o Senhor, não a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor o bem que fizer, seja servo ou seja livre.
E vós, senhores, fazeis o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que também o Senhor deles é o vosso que está nos céus, para com ele não há acepção de pessoas. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau, havendo feito isso, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é... A espada do Espírito, que é o quê, querido? Aleluia, a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração, súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança, suplicando por todos os santos. E por mim, para que me seja dado o abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vos tenha, também possais saber do meu negócio, o que faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais com o nosso estado, e ele console também os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam o vosso Senhor, Jesus Cristo, em sinceridade. Amém. Eu sei que foi longo, né, querido? Vou te chamar a atenção uma coisa. E eu falei que eu sinto muito por vocês. Mas talvez alguém... Eu vou duvidar disso, porque vocês estão na presbiteriana, vocês estão da igreja do Substância, né? Palavra. Mas talvez aqui essa noite podemos ter algumas pessoas que leu pela primeira vez todo um livro da Bíblia, né? Deixa eu falar uma coisa para você, querida. Nós lemos esse livro todo aqui em 20 minutos. Isso te faz pensar em alguma coisa ou não? Uma das preocupações da reforma foi que a igreja estava fugindo dos princípios e valores que de fato eram falados pelos apóstolos. E aí, quando ele volta para a reforma, uma das coisas que chama atenção é voltar para onde? Para a palavra, para a Bíblia. Ela é a nossa regra de fé. Eu li para vocês um livro que foi 20 minutos. E no mundo em que nós vivemos hoje, a minha pergunta é: o que é que você faz em 20 minutos? E a minha palavra aqui não é de acusação não, mas é de alerta. Porque a gente precisa ter o hábito de ler a palavra, querido. Desculpa, não existe cristianismo sem essa palavra. Você pode falar, mas cristianismo é Cristo. Ok, então vamos para a palavra. E o verbo se fez e habitou entre... Vimos a sua glória como a glória do unigênito. O que é verbo, irmão? A palavra. A palavra se fez carne. Tudo foi feito pela palavra. E disse, Deus, haja luz, e houve luz. Tudo foi feito pela palavra. Em João capítulo 15 diz assim, vós já estáis limpo pela palavra. O próprio Jesus disse assim, ó, essa gíria alguém aqui já falou para alguém assim, cara, mano, eu tô passando uma dificuldade, cara, eu preciso de 20 reais, mano. Tu me empresta 20 reais, eu prometo, eu te dou a minha palavra que eu te devolvo amanhã. Alguém já falou isso para alguém assim? Não precisa ser dinheiro não, mas um livro, alguma coisa que você pegou emprestado. Alguém já falou, eu te dou minha palavra que quero te... Alguém já falou isso? Você cumpriu com a sua palavra? Amém, que bom. Mas sabe quem ensinou isso? Foi Jesus. Jesus falou para os discípulos assim, ó, eu prometo para vocês, de verdade, eu te dou a minha palavra
que se vocês guardarem a minha palavra, tudo que tu pedires em meu nome será concebido. Tu viu? Ele falou, eu te dou a minha palavra, que se vocês guardarem a minha palavra, tudo que vocês pedirem em meu nome será concebido. Ele era a palavra. Eu sou o caminho e o que, irmão? E o que? A verdade e a vida. Agora, irmão, preste bem atenção no que eu estou te falando. Eu estou te levando para esse livro preto, antigo, mas o mais atual, não conheço. Isso é a reforma. A reforma voltou-se para esse livro. Eu fico vendo uma garotada que fica assim, não, cara, vamos jejuar, mano, vamos lá. Não é moda, não. Eu amo. Lá na minha igreja tem uma sala de oração. Vai para lá, está aberto. A hora que você quiser, está lá. A oração. Aí eu vejo uma garotada, vamos jejuar. Não, porque eu vou buscar a santificação. Querido, Jesus ensinou como é que você consegue a santificação. Você quer ser santo? Jesus te colocou na oração dele. O que ele disse? Pai, eles querem ser santo. Então, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é que verdade? Ele. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. É só ler o Antigo Testamento. Deus tentou falar de todas as maneiras com o ser humano. Mandou gente, mandou profeta, mandou mula. E ninguém ouviu. Aí o que ele disse? O que ele disse? O que ele fez, irmão? Eu estou fazendo uma pergunta, amém? Vai lá. Ele tentou falar de várias maneiras, mandando gente, profeta, sinais. E o pessoal, o que ele fez? Não. Ele falou assim, eu vou lá. Entendeu? Eu vou lá. Ou seja, a palavra se fez carne e habitou entre nós. E está aqui. Mas se a gente não consegue ter tempo com isso aqui, não tem sentido, irmão. Desculpa, não tem sentido. O que o Paulo diz para o Timóteo? Graças a Deus que nós temos um monte de cartas aqui escritas por um cara que entendeu. Nós vivemos em um país, querido, presta atenção, nós vivemos em um país onde o brasileiro, ele acredita em Deus, ele tem informação de Deus. Eu queria muito que tivesse alguma... Tem alguém aqui que não faz parte de igreja nenhuma? Aqui, está aqui, veio visitar? Está aqui, na boa. Não precisa ficar com medo não, está aqui. Não vou te chamar aqui na frente não. Tem alguém aqui que não faz parte de igreja nenhuma assim? Tu está aqui porque teu amigo te trouxe. Tem? Levanta a mão aí. Fica com medo não. Eu já vi gente olhar para o lado assim. Como é que é teu nome, irmão? Não vou te chamar aqui não. Como é teu nome? Guilherme. Você não faz parte de igreja nenhuma. Te chamaram aqui. Desculpa, mano. Guilherme. Tu vai me ajudar, Guilherme. Não vou te chamar aqui não. Tu tem quantos anos, Guilherme? Não, só para dar um exemplo para eles entenderem que eu vou falar para eles, tu também vai entender. Tem quantos anos? Ó, não faz parte de igreja nenhuma, ok? Presta atenção agora. Tu não faz parte de igreja nenhuma, mas tu nunca ouviu falar que existe Deus? Já. Agora, olha o crucial. Tu joga bola? Tu já fez alguma vez assim que tu entrou no campo e fez assim? Que ele fez isso, ó. Agora eu vou perguntar para ele. Fala para mim, o que significa isso aqui? Eita glória! És um crente em Jesus! Desculpa, Guilherme, mas tu vai entender, Guilherme, tu vai entender. Tu viu, irmão? O cara nunca foi para a igreja nenhuma, o cara não faz parte de igreja, o cara não é crente, o cara está aqui de cobaia, alguém chama ele, vamos ali numa festa, você está enganado, está aqui. Veio, porque um amigo chamou. Deixa eu falar para tu, quem te trouxe aqui? Quem? Essa menina te ama, cara. É tua amiga. Fique feliz por isso. Ela te trouxe para um lugar especial. Eu te falo isso porque um dia uma menina me levou num culto como esse aqui. Não entendi nada na hora. Fiquei 6 meses lá dentro e depois que eu entendi.
Mas que bom. Você entendeu? O Guilherme não faz parte de igreja nenhuma. O que eu quero dizer? As pessoas, elas têm informação sobre Deus. Eu duvido que no coração desse cara, quando ele faz assim, ó, ele faz assim, tipo assim, me protege aí, Senhor, Deus. E eu duvido se esse cara não já ouviu da cadeira da mãe dele falar assim, vai com Deus, meu filho, Deus te abençoe. As pessoas têm informação sobre Deus. Informação não é tudo. Desculpa, tá, Guilherme? Informação não é tudo. Eu vou falar de coração para você. O dia, Guilherme, vai acontecer na tua vida. O dia que tu tiver uma experiência com Jesus, tu vai entender o que é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque o Neymar fala também que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um montão de gente fala, Pai Jesus. Mas depois só Jesus sabe o que essa turma faz. Aí você fala, mas como assim, irmão? Eu vou te dar exemplo na Bíblia. Na Bíblia tem algumas pessoas que tinham muita informação sobre Deus. Nicodemos, doutor da lei. O cara conhecia tudo. Foi ter com Jesus de noite. E Jesus falou assim, tu é mestre de Israel e não sabe dessas coisas? E depois de 3 anos, Nicodemos se converteu. Né? Porque o Nicodemos tem uma conversa com Jesus no capítulo 3. Todo mundo acha que ele some da Bíblia, mas ele não some não. No capítulo 7 ele aparece, quando ele questiona lá, mas pode a nossa lei julgar assim antes de ouvi-lo? E depois ele aparece no capítulo 19, quando ele pega o corpo de Jesus com os 10 de Arimateia. São 3 anos. Outra pessoa que tinha muita informação sobre Deus e teve uma experiência com ele, quem foi? A mulher samaritana. Mas ela tinha um montão de marido, tinha um montão de homem, não sabe, não importa. Mas quando Jesus vai conversar com ela, essa mulher diz assim, os nossos pais adoraram aqui, e vai chegar um dia que nós também vamos adorar. Ela tinha informação ou não? Ela tinha muita informação com Deus, mas ela teve uma experiência com Jesus a ponto de levar toda uma cidade aos pés de Jesus, e a cidade fala assim, agora nós não cremos pela tua informação, nós cremos porque nós ouvimos ele falar conosco. Você quer ver um outro cara também que teve muita informação sobre Jesus? O cego de Jericó. Porque a Bíblia fala assim, ouvindo que era Jesus, começou a gritar. Então ele tinha informação que existia um Jesus que estava curando. Agora, o melhor da Bíblia é o Paulo, né? O Paulo era um cara que foi, né, bebeu nos pés dos maiores professores, né? Era o cara que conhecia muito da Bíblia, era um cara que ele aprovou a morte de cristãos, mas um dia ele estava no caminho e uma luz brilhou. A pergunta é, ele saiu da informação para uma experiência. Então, informação mais experiência leva você a ter o conhecimento de quem ele é. Guilherme, informação mais a experiência leva você a ter o conhecimento de quem de fato você é para Deus. E isso muda tudo, Guilherme. E eu vou ler um texto para você, Guilherme. Bom. Provérbios capítulo 2 diz assim, Guilherme. Eu só estou parafraseando, mas porque fala assim, filho meu. Então eu vou botar Guilherme. Provérbios 2 diz assim, Provérbios 2, tu vai ficar curioso, vai querer ler depois. Mas diz assim, ó, filho meu, se tu aceitares as minhas palavras e no teu coração tu esconderes os meus mandamentos, se como a prata buscares, se como tesouro escondido procurares, tu entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Tu viu a riqueza que tem em 2 versículos? Está dizendo assim, ó, juventude da 8ª presbiteriana. Se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês ouvirem os meus mandamentos, se como a prata buscares. Sabe o que é prata buscar, não? Tem alguém aqui da juventude que já trabalha? Que trabalha? Quem trabalha aqui? Tu trabalha, irmão? Tu trabalha, Guilherme? Guilherme é melhor. Guilherme, Guilherme, que hora tu levanta para trabalhar, Guilherme? Hã? Tu trabalha o quê? Não, melhor ainda, tu trabalha à noite, tem que ficar acordado a noite toda, assim. Olha aqui. Ele fica acordado a noite toda. Agora eu pergunto, por que tu fica acordado a noite toda, o mês todo? Prata. Se como tu fica a noite toda acordado, trabalhando, esperando um mês para ganhar a prata,
Está dizendo aí, se como prata buscares. Aqui é o contrário, tem gente que acorda às 4 da manhã, 5 da manhã, né? Você fica o dia todo. Você vai de ônibus, de trem, de bicicleta, uns de Uber, não sei. Mas você vai atrás de quê, irmão? Prata. Se como a prata, você busca. Se como tesouro, você... Como é que acha tesouro, irmão? Não é fácil. Se não sabe como acha tesouro, veja o filme Conde de Monte Cristo. Vai entender como é que acha tesouro. É difícil. E eu sempre digo, quando falo assim, se como a prata buscares... Aqui, ó. Se como tesouro escondido. Aqui dentro tem tesouro, irmão. Aqui tu vai para lá, tu vem para cá. Não tem nada solto aqui. Se como a prata você busca, Guilherme, se como tesouro escondido tu procura, você vai entender. O que está dizendo, querido? O meu filho está comendo a Bíblia. Eu estou feliz da vida, está lendo para caramba. Aí um dia ele estava lá orando assim. Olha o meu filho orando. Senhor, coloque essa palavra na minha cabeça, Senhor. Senhor, bota isso na minha cabeça, no meu coração. Eu falei, para, de palhaçada. Não, pai, eu estou orando. Não, olha só. Quer que ele coloque isso na tua cabeça? Leia. Não vem com esse papo que ele vai enfiar. Não. Esse negócio também fala assim, vem a palavra. Lê, irmão, lê, relê, lê de novo, lê. Lê. Nós precisamos, querido, ganhar tempo nesse livro aqui, ler. Eu li 20 minutos um livro para você. E tu viu como é que o livro é rico? É riquíssimo, o livro é riquíssimo. Tem todos os aspectos aqui de exemplos. Agora, olha que viagem. Vamos ver se isso acontece comigo. Vamos ver se os caras são... Vamos ver quem aqui vai se expor. Quem aqui dentro... Quando pega a Bíblia para ler e abre ela assim, ó, e começa a ler, vem um sono que tu não sabe de onde vem esse sono. Vamos ver. Olha lá. Pode mais gente. Fica com vergonha não, pode levantar a mão. Não é assim, irmão? É. Querido, você abre a Bíblia para ler, você fica assim, ó. Você faz assim, ó. Guilherme, o dia que você estiver não conseguir dormir, abre a Bíblia e leia. Vai ver. Isso aqui é tarja preta. Meu irmão, o sono vem. Aí, ó, o cara pega a Bíblia e faz assim, ó. Aí começa. Aí lê 3 versículos, 4 versículos, já foi, tá tudo pesando. Mas o interessante, o melhor é isso aqui. Tu fechou. O sono vai embora. Aí tu pega isso aqui, irmão. Aqui, ó. Tu começa a mexer aqui, quando tu pisca, já passou 40 minutos. E tu pisca 2 vezes, já passou 1 hora. E eu não estou dizendo que a rede social é ruim, não. Eu tenho rede social, eu tenho uma página, eu alimento a minha página, eu leio muita coisa. Não estou dizendo que é ruim, não. Não estou dizendo para você parar de ler, não. Mas o perigo da rede social, sabe o que é? É que é muita informação. É muita informação. De informação você não morre. Mas o conhecimento é 0. Sabe por quê? Porque essa informação que você vê aqui, geralmente são 20 segundos, 30 segundos, e é tudo assim, ó. Mexe nas tuas emoções. Que tu vê uma coisa legal, tu ri, daqui a pouco tu vê uma coisa triste, lágrima. E a cabeça fica assim, ó. E tu não consegue dormir, querido. Depois de um bom tempo aqui, porque os teus pensamentos estão acelerados. Você lembra? Eu quando eu entrei aqui, eu não sei se esse foi o texto-chave aqui, mas quando eu entrei aqui, estavam lendo esse texto. Romanos, acho que era capítulo 8, né? Não, 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Renovar o quê, querido? O que ele falou? Renovar o quê? A vossa mente. Renovar o quê? A vossa mente. Por quê, querido? Porque tudo que acontece na tua vida não começa no cotovelo, nem no dedão do pé, nem no joelho. Tudo que acontece na tua vida começa aqui, ó. Quem foi o cara que perdeu a cabeça na Bíblia, irmão? Quem foi? O João Batista. Por que ele perdeu a cabeça dele?
Ninguém sabe, né? Todo mundo fala porque ele falava demais, porque ele falava que o cara era a mulher do Herodes lá era adúltera, né? Mas eu ouso a falar para vocês aqui que eu descobri por que João Batista perdeu a cabeça dele. E se eu falar alguma besteira aqui, depois vocês acertam com o pastor de vocês aí. Você sabe por que ele perdeu a cabeça? Porque uma menina, ela dançou, e dançou tão bem que ela agradou Herodes, não foi? Foi, pô. E aí o cara falou o que para ela? Me pede qualquer coisa que eu te darei, não foi? Foi. O que ela fez? Hã? Claro que não, pô. Hã? Fala aí, irmão. Ela consultou a mãe dela. Ela não pediu a cabeça de João Batista. Ela consultou a mãe, ela foi lá, mãe, o rei falou que eu posso pedir qualquer coisa. Imagina uma menina, 25 anos, irmão. O que uma menina quer? A cabeça de um profeta, irmão? Ouro, ela quer ouro, irmão. Você quer alguma coisa, pô. O que a Bíblia diz, querido? Quando você vê essa menina perguntando à mãe o que ela podia pedir, o que a Bíblia diz? Que ela foi o quê? Influenciada pela sua mãe. Então, ali na história, quem perdeu a cabeça primeiro foi ela, porque ela foi influenciada. E ela volta. E a mãe, vai lá. Eu fiquei imaginando a menina, mãe, vamos pedir outra coisa. Vai lá agora. Quem é filho aqui sabe, né? Todo mundo já viveu isso. Né? Quando a mãe fala assim, em casa a gente conversa. Né? Meus filhos faziam assim, ó. Estava aprontando na festa, eu olhava e falei assim, Noah, ó, já falei uma vez. Depois, ó, na terceira, não tinha mais conversa, querido. Se ele não obedecesse, quando eu fizesse assim para 3, já era. Ele sabe que em casa ele vai tomar 3 varadas. E não tem conversa, ele pode chegar dormindo, ele vai acordar e vai tomar as 3 varadas. Então, quando se fala assim, ó, em casa a gente acerta. Acabou, querido. Aí chegava em casa e, ô pai, desculpa, não tem desculpa. O papai falou com você 3 vezes, querido. Arreava a calça e eu tinha uma varinha. O nome dela era Misericórdia, o nome da vara. Eu lembro uma vez, meu filho era pequenininho, tinha o cabelo todo enroladinho, o olhinho verdinho assim. Ele falou, eu não te entendo. Eu não te entendo. Já tinha tomado as 3 varadas, eu não te entendo. Tu fala que me ama e tu sempre usa essa misericórdia, dói muito. Eu falei, dói mesmo. Então, na próxima vez, no 1 tu já para. Então, a mãe da menina, ela deve ter falado assim, vai lá. E a menina pede. E ela chega para o rei e fala assim, seu rei, você falou que eu posso pedir qualquer coisa, então eu quero a cabeça de João Batista. A Bíblia fala que o rei se entristeceu por ela ter pedido a cabeça de João Batista. Mas agora, a revelação que eu tive, isso é perigoso, né? É que eu vou colocar algumas palavras na boca dessa menina, que não está na Bíblia, mas ninguém pode me impedir de falar. Ó, tem gente que já fez assim. É substância, calma. Eu acho que essa menina disse assim, seu rei, não é que eu quero a cabeça de João Batista porque quero não, seu rei. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu quero a cabeça dele, seu rei, porque na cabeça dele tem um cérebro que ele vive pensando nas coisas de Deus. Eu quero a cabeça dele, seu rei, porque na cabeça dele tem 2 orelhas que ele vive ouvindo a voz de Deus. Eu quero a cabeça dele, porque na cabeça dele tem 2 olhos que ele vive fitando o autor e consumador da fé dele. Eu quero a cabeça dele porque ele tem um nariz que ele vive sentindo o bom perfume de Cristo. Ah, seu rei, eu quero a cabeça dele porque ele tem uma boca que ele vive falando a verdade, ele tem um compromisso com a verdade que me incomoda o Senhor, incomoda a minha mãe. É por isso que eu quero a cabeça dele. Ou seja, tudo começa na tua cabeça, no que tu escuta, no que tu vê, no que tu fala e no que tu pensa. E a partir daqui desce para cá, querido. É aquele ditado, você não pode impedir que um passarinho pouse na tua cabeça. Ele pousa e vai embora. Agora que ele faz ninho aí, irmão, tu tá ruim mesmo.
Você conhece um provérbio que diz assim, provérbio, Bíblia, que diz assim, a boca prova o paladar da comida e os ouvidos, palavras. Filipenses diz assim, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas palavras que sejam temperadas com sal para agradar quem está ouvindo. Depois ele continua dizendo assim, seja a vossa moderação conhecida diante de Deus, porque perto está o Senhor. Não estejais preocupados com coisa alguma, antes as vossas petições estejam diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a tua mente, o teu coração e as tuas emoções em Cristo Jesus. E quanto ao mais, irmão, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há louvor, que isso ocupe a tua mente. Entendeu? Essa noite, irmão, eu queria dizer para você, volte-se para essa palavra. Que essa palavra seja a bússola da tua vida. Tire tempo com essa palavra, leia, releia, leia de novo. E não leia querendo entender alguma coisa. Tu precisa entender a Bíblia, você precisa ler. Leia uma vez, leia outra vez. Se exponha à palavra, porque por si só ela é capaz de te limpar. Se tu me perguntar, qual é o teu texto predileto da Bíblia? No meu batismo eu li um. O pastor falou assim, só pode ler um texto. Eu falei, pô, pastor, só um versículo. Eu falei, tá bom. No meu batismo, eu não aguentei. Quando falou assim, Pedro, você acredita? Eu falei, acredito. E você crê? Eu creio. E o que você tem para falar para a igreja? Eu falei, eu quero falar um salmo. Eu mandei Salmo 116, né, querido? Amo o Senhor porque Ele é bom. Porque Ele ouviu a minha voz e minha súplica, cordéis da morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderaram de mim, e eu clamei pelo Senhor, e Ele ouviu a minha voz e me libertou das cordas do inferno. Aleluia. E eu falei, pastor, me deixa 5 minutos debaixo d'água, que é muito pecado. Quando eu voltei, irmão, Jesus mudou, Guilherme, Jesus mudou a minha vida, Guilherme. E eu só tinha 22 anos, Guilherme. Nunca mais eu fui o mesmo. Nunca mais. Essa noite, a minha palavra para você nessa reforma é, vamos reformar aqui. A minha palavra para você é, de quem são os teus olhos? O que é que tu tem visto, querido? De quem são os teus ouvidos? O que é que você tem ouvido? De quem é a tua boca? O que é que você tem falado? De quem são os teus pensamentos? O que é que tem ocupado a tua mente? Eu te dei 20 minutos, mas o livro de Romanos você lê ele em 1 hora e 20 minutos. O livro de João você lê em 2 horas e 15 minutos. O livro de Mateus você lê em 2 horas e 50 minutos. O livro de Atos você lê em quase 3 horas. Tem livro da Bíblia que você lê em 3 minutos. Querido, exercita-te na palavra. O Paulo diz para o Timóteo assim, Paulo, ou fala, Timóteo, exercita-te na palavra. O exercício para o corpo faz bem. Vai lá, irmão, faz jiu-jitsu, malha, vai. Exercício para o corpo faz bem, mas exercita-te na piedade. O que é piedade, querido? É uma pergunta, estou falando uma pergunta. Piedade é leve as coisas de Deus a sério. Porque em 1 Timóteo, 2 Timóteo 3,16 diz assim, esta é a piedade de Deus. Que Ele enviou o seu Filho, que morreu na cruz, foi pregado entre os gentios, escrito do mundo e recebido na glória. Deus levou a sério quando enviou Jesus. Essa é a piedade de Deus. Ele levou a sério quando Jesus morreu na cruz por você. Tem uma folha aí, irmão? Tem uma folha aí? Tem uma folha aí que eu posso rasgar? Tá, é uma folha grande? Pode ir, irmão. Pode subir, eu sei que já mandaram vocês subir. Pode ir. Vem. Guilherme, vou fazer para você. Se para mim aqui hoje é o cara mais importante desse lugar. Guilherme, posso rasgar? Ó, esse pessoal já conhece, mas eu vou fazer para você. Alguns já não. Guilherme, minha vida era assim, ó, uma folha em branco, que era para ser escrita uma história muito maravilhosa. Mas a vida foi cruel comigo, em abuso, em droga, em bebida, em tristeza. E aquela folha que era para ser escrita uma história, foi amassada. E eu te pergunto, Guilherme, folha amassada serve para quê, Guilherme? Para quê?
Hã? Mas você faz o que com a folha amassada? Joga fora. Viu? Eu joguei fora, a pessoa. Porque folha amassada não serve para nada. Joga para cá, irmão. Viu, Guilherme? As pessoas riem. Mas, Guilherme, e foi assim, muitas pessoas riam, quem não queria chegar perto de mim, não tinha mais jeito. Mas, Guilherme, Jesus me encontrou no Complexo Alemão, onde teve aquela chacina lá. Eu vivia lá porque era um viciado. Ele me encontrou assim, Guilherme. E essa palavra viva ali, Guilherme, me encontrou desse jeito aqui. Sabe o que ele disse para mim? Calma, tem jeito. Ele começou a me desamassar, Guilherme. Não foi fácil, Guilherme. Por isso que eu falei, eu fiquei 6 meses na igreja tentando entender. Eu fui desamassado. E aí eu descobri que, de fato, eu fui feito para servir uma história. Hoje, se você olhar para mim, você não vê mais ferida, tu vê cicatrizes. E cicatrizes é porque foi curado. E aí, ó, ele me desamassou e a primeira coisa que ele fez foi assim, ó. Eu te amo, Pedro. Vamos começar de novo? E eu resolvi mudar, cara. Eu aceitei para que ele pudesse mudar a minha vida. E aí eu descobri que tudo aquilo que eu batalhava para ter, e o meu maior sonho, Guilherme, era que um dia eu queria comprar uma casa para minha mãe, mesmo que fosse pequenininho, eu queria dar uma casa para ela, porque o meu pai foi embora quando eu tinha 12 anos de idade. Ou 7 anos de idade. Disse que foi numa feira, nunca mais voltou. Feira longe, eu estou com 61, meu pai nunca mais voltou. Eu queria comprar uma casa para minha mãe. O mundo dizia que eu podia comprar uma casa pequenininha. Mas, quando eu comecei a trabalhar, falaram que se eu ganhasse muito dinheiro, eu podia comprar uma casa grande. Mas aí, a vida foi me ensinando, pô, aquele sonho de ser rico, ganhar na loteria e tal, né? Podia comprar um avião. Mas nunca tive essa oportunidade. Mas eu também tive muitos amigos que me chamaram para, de alguma forma, Guilherme, ganhar a vida de outra maneira. Mas eu não tinha coragem para isso. Mas muitas vezes, Guilherme, o meu desejo era morrer. Porque eu era triste, Guilherme. Mas eu descobri, sabe o que, Guilherme? Que o verbo se fez carne e veio aqui, Guilherme. E aqui, Guilherme, ele morreu numa cruz. E aí acaba aqui, Guilherme. O verbo vivo que morreu aqui, habita aqui hoje. E o meu papel é viver essa piedade. E quando a gente fala de reforma, a reforma aponta para esse livro aqui, ó. Medita nele de dia e de noite. Aqui está as Escrituras. Eu não vou fazer isso com essa Bíblia nova, mas também não vou fazer porque a gente está sendo filmado ali. Porque tem muita gente que está vendo, isso aí pode dar ruim. Mas eu fiz isso agora no acampamento. Peguei minha Bíblia, na Assembleia de Deus, jovens. Eu fiz assim, olha essa Bíblia aqui. E o pastor estava lá, eu falei assim, ó, pastor, desculpa aí, mas só segura a onda. E eu fiz assim com a Bíblia, ó. Tum. Quando eu joguei a Bíblia no chão, o pessoal fez assim. Eu falei, o que houve, pessoal? Não, você jogou a Bíblia no chão. Eu falei, joguei a Bíblia no chão, o quê? Aí eu fui na direção da Bíblia, assim. Aí a pessoa, não! Ficou uma histeria, achando que eu ia pisar na Bíblia. Eu nem pensei em pisar na Bíblia. Mas me deu uma vontade de pisar. Aí eu fui na direção dela, eu falei assim, eu não vou pisar não, eu vou respeitar vocês, né? Mas que triste, né? Que vocês acham que eu joguei uma Bíblia no chão. Eu não joguei uma Bíblia no chão. Eu joguei um livro que você pode ler da maneira que você quiser, interpretar da maneira que você quiser. Um dia eu vi um pastor sendo entrevistado pelo Jô Soares. Irmãos, ele tomou uma surra de Bíblia do Jô Soares que deu vergonha. O que eu quero dizer? O que eu falei para aquela garotada? Eu não joguei uma Bíblia no chão, não, querido. Eu joguei foi um livro. Agora, você sabe o que é a palavra de Deus? Eu vou te mostrar. A palavra de Deus é isso aqui, ó. Quando você abre e lê. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você joga a tua Bíblia todo dia fora, quando você não tem comunhão com ela. Você joga esse livro. Você guarda esse livro na tua casa. Porque quando você abre, é Deus falando com você. Aí
Hebreus se cumpre. A palavra de Deus, ela é mais viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra entre juntas e medulas e é apta para discernir qualquer pensamento e intenção do coração do homem. Todos nós estamos encobertos diante dessa palavra. É por isso que Hebreus diz: tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne, entramos com inteira certeza de fé que nós fomos lavados com água limpa. Essa é a palavra. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A Bíblia diz: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar em nós a glória que há de ser revelada, porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Salmo 126 fala: quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu fiquei como quem sonha, a minha boca se encheu de riso, a minha língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. E para fechar, o apóstolo Paulo diz assim: eu não sou perfeito e nem julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço: eu prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado. Não julgo ter alcançado, e por isso, esquecendo-me das coisas que ficou para trás, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio soberano da vocação em Cristo Jesus. E cuidado, porque muitos que estão no meio de vocês dizem que são crentes, mas eles não são crentes. O Deus deles é o ventre, eles só pensam nas coisas terrenas. E aí o Paulo diz: a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. Está tudo aqui. Reforma. Aqui, 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 aqui. Foram 20 minutos lendo Efésios. Pode ser 18 lendo Filipenses. Pode ser 20 lendo Gálatas. Pode ser 1h15 lendo Coríntios. Faça a sua escolha, querida. Está aqui. Terminei. Que Deus te abençoe. Pensa sobre isso.